O ano de 2024 marca os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Estima-se que cerca de 30 milhões de brasileiros são descendentes de italianos, de acordo com os dados da Embaixada no Brasil. Isso significa que a procura pelo reconhecimento da cidadania é grande, principalmente quando a gente fala aqui no Paraná. No Bem na Pauta de hoje, a gente tira todas as suas dúvidas sobre o tema, que é bastante complexo. Então, caso você não me conheça, prazer, eu me chamo Luísa Mainardes e sou repórter aqui do Bem Paraná, no Bem na Pauta. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Ritz. Então, para o episódio de hoje, eu tenho a honra de receber o advogado diretamente de Roma, da Itália, Ricardo de Simone. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Imagina, boa tarde. E para completar a mesa, a Camila Malucelli, que é CEO da Ferrara Cidadania Italiana, uma assessoria especializada no reconhecimento da cidadania e serviços consulares. Seja bem-vinda também. Obrigada, muito boa tarde. Obrigada também por abrir esse espaço para a gente falar desse tema que realmente, como você falou, é complexo. É complexo, mas a gente vai conseguir destrinchar aqui hoje, vai todo mundo ficar bem aí consciente e entendendo tudo sobre o tema. Vamos começar do começo. Ricardo, antes de mais nada, o que significa reconhecer a cidadania italiana? O que é isso? Significa reconhecer um direito que já está com as pessoas desde o nascimento, porque a cidadania italiana se transmite por filiação, de pai em filho, de mãe em filho, desde o italiano nascido na Itália, que chegou no Brasil mais de 100 anos atrás, e se transmitiu sem limite geracional, ok, até os requerentes, não, atuais. Então, como não tem algum limite geracional, o requerente justamente nasceu italiano, além de ser brasileiro iure soli, não, por ser nascidos aqui, pode requerer a cidadania tanto no lado administrativo, quanto, io rappresento appunto un advogado na Itália, quanto no lado judicial. Uhum. Perfeito. E para quem ainda confunde o que é cidadania e naturalização, né? São dois termos diferentes, significam coisas diferentes. Sim, exatamente. O reconhecimento é o reconhecimento de um direito que já temos. A naturalização é uma concessão do Estado para que, por exemplo, se casa com um cidadão italiano e quer se naturalizar italiano. Perfeito. Então, é uma diferença em base a isso. Sim, quando a gente entende fica bem claro, mas quando não conhece, né, fica meio confuso, mas eu acho que ficou bem claro. E quem tem direito à cidadania italiana? Ter uma pessoa, um italiano, uma italiana na linha ali da família já é suficiente, por exemplo? Sim, precisa primeiramente encontrar o próprio ancestral, o próprio antenato, d'antecausa italiano, para depois encontrar toda a linha geracional, com nascimento e casamento de todas as pessoas que são na linha de descendência, até o requerente se comprova justamente a filiação e a transmissão do direito iure sanguinis, não, per diritto di sangue. Então é necessário encontrar então o próprio d'antecausa italiano para poder iniciar, não, a própria saga, não, o próprio caminho para obter o reconhecimento da cidadania. E tem diferença se a pessoa italiana na família é um homem ou uma mulher? Então, essa é uma ótima pergunta. Digamos que na Itália, até a nossa Carta Constitucional, que é do 1948, somente os homens poderiam transmitir a cidadania, as mulheres somente quando o marido era estrangeiro. Então, o que acontece? Acontece que quando tem um casal homem italiano e mulher italiana, precisamos iniciar pelo lado masculino, porque é, ripeto, o homem que transmite. Uhum. Quando não tem o lado masculino, logicamente temos que iniciar pela mulher, ok? E daí, se o filho do casal, quando a mulher é italiana, o homem é estrangeiro, o filho nasce antes do 1948, necessariamente temos que ir no judicial, porque estamos antes da nossa Carta Constitucional. Então, precisamos obter o reconhecimento judicial. Depois do 1948, esse reconhecimento pode ser feito no consulado italiano ou appunto, na Itália, quindi in via administrativa. Uhum. É um detalhe, mas que faz diferença, né? Sim, sem dúvida. Perfeito. E você até falou, né, agora há pouco, não existe um número limite de gerações. Mesmo que seja mais difícil, né, se tiver uma pessoa muito atrás na linha geracional, não é impossível, por exemplo. Assolutamente. Eu já fiz reconhecimento de italianos que
nasceram no final do 1700. Caramba, realmente, Não bem chegaram. atrás. Não sei se chegaram com caravelas, com Cristóforo Colombo, mas foi muito legal essa reconstrução. Importante é comprovar que não faleceram, o italiano não faleceu antes da unificação do Reino da criação do Reino da Itália, que é do 1861. Ah, entendi. Então, se vamos comprovar que o italiano faleceu depois, podemos avançar com esse pedido. Ah, legal, bom saber. E Camila, mesmo se eu não tiver ali o sobrenome italiano, não, já ficou para trás, não veio para mim, não tem problema, eu posso ser uma pessoa que é apta. Não tem problema. Muita gente pergunta isso realmente, né? Olha, eu não tenho mais o sobrenome, né? Não herdei o sobrenome italiano, mas não é um impeditivo, porque como o Ricardo mesmo comentou, o que determina isso, o que comprova são as próprias certidões, né, os documentos. Então, tendo esses documentos, é o que vai dar o direito de você poder reconhecer a sua cidadania italiana. O sobrenome é só um indício para você começar, de repente, a realizar uma pesquisa, caso você não tenha outras informações. Ah, que bom, porque eu imagino que muitos se perderam pelo caminho, né? Sim, muitos se perderam. Aí, quando se faz uma reconstrução genealógica, que se identifica de fato ali, né, que existia um italiano, ou às vezes um sobrenome italiano, que se encontra na genealogia, às vezes do bisavô, que desconhecia até então da família, é um indício para começar essa pesquisa. Ai, que legal. E existe alguma situação, Ricardo, que mesmo eu encontrando uma pessoa italiana na minha linha, eu ainda não, pode não ser possível que eu consiga a cidadania? Existe essa possibilidade, é por isso que precisa de confiar como nos expertos, nas pessoas claramente que têm já experiência nesse setor, para avaliar, antes de tudo, a documentação, porque o direito pode se interromper por várias motivações. Por exemplo, aconteceva que o italiano se naturalizava brasileiro antes do nascimento dos próprios filhos, por vários motivos. A maioria dos casos são da década dos anos 30 e 40, por uma questão de se, digamos, distanciar do regime fascista, não, que na época estava na Itália. Então, aconteceva que o italiano renunciava à cidadania italiana. Em caso de renúncia, logicamente, não houve transmissão do direito às gerações sucessivas. Esse é um dos casos, mas é necessário passar para uma análise prévia da documentação para poder apresentar o caso com tranquilidade, não? Sabendo que não vamos correr risco, vamos minimizar o máximo possível todos os riscos, analisando antes a documentação. Sim, não ser pego de surpresa, né, também. Exatamente, correto. Perfeito. E Camila, para quem está ali na procura, né, sabe ou, né, tem essa impressão, a família comenta que tem uma pessoa italiana, mas ainda está procurando, está tentando encontrar ali, existe algo que consegue dar uma ajudada nessa investigação? Tem muita gente, assim, os curiosos das famílias, tem pessoas que avançam nas pesquisas de forma individual, elas conseguem atingir o resultado, elas começam a pesquisar, elas vão em arquivos de Estado, elas vão em bibliotecas, elas ligam em instituições, em órgãos, pesquisam, né, nos sites que tem hoje disponível de genealogia e conseguem encontrar. Mas tem outros profissionais hoje, que tem muitos bons profissionais no mercado que são especializados em genealogia, em pesquisas, que de repente, se a pessoa ela não tem muitas evidências ou ela não tem uma noção de como fazer esse caminho, esse percurso para encontrar o italiano, tem profissionais hoje muito qualificados também que podem contribuir nessa construção, né, do indício aí da genealogia. Sim, importantíssimo, né? Até porque quem não é da área, às vezes não sabe alguns detalhes que são muito importantes, lugares para procurar. Você comentou sobre biblioteca, a gente tem alguns acervos. Quais são os caminhos mais comuns, assim, nessa busca? Olha, assim, as pessoas que estão começando, tem vários sites hoje, né? O MyHeritage hoje é um grande site bem pesquisado, Family Search, que é um dos mais usados, até pelos próprios pesquisadores, eles utilizam esses sites, e as pessoas que estão sozinhas, às vezes, têm acesso ao Museu da Imigração, lá tem muita história também, que às vezes é arquivo digital, arquivo físico, né, que acabam conseguindo tirar lá as cópias para conseguir a sua evolução na genealogia, e muito é conhecimento histórico também, né, porque não é somente você começar a pesquisa sem ter uma noção histórica dos fatos. Eu acho que isso diferencia muito quando você contrata um profissional. Porque ele tem uma noção né, ele tem toda uma história e noção dos fatos e de como como isso se sucedeu. Porque às vezes uma pessoa nasceu numa região
E na época, o casamento era registrado numa outra localidade a 300, 400, 500 quilômetros daquele lugar. Sim. E se a pessoa não tem essa noção histórica, ela vai ficar anos pesquisando e não vai conseguir encontrar aquele indício. Sim. Então, por isso que um bom profissional, para aqueles que não têm tempo de ficarem ali nessa pesquisa, é uma grande solução. Perfeito. E ao longo, né, da conversa, o Ricardo falou algumas expressões que o pessoal fica muito confuso quando escuta, né? Uma pergunta que eu achei muito na internet, assim, que as pessoas elas estão ficando confusas, é com as palavras que você já mencionou aqui na conversa, antenato e dante causa. As pessoas elas ficam um pouquinho confusas, mas no fundo é simples, né? Qual que é a diferença? Sim, na verdade é a mesma coisa. O dante causa em direito é que transmite o direito. O antenato é o nosso ancestral italiano, que é justamente o dante causa, que está dando, que está transmitindo o direito para os próprios filhos, netos, etc, etc, que está dando início à linhagem. Ah, dando então, causa. Dando Faz a sentido, causa. faz Ok. sentido. É. Legal. Então a pessoa encontrou, chegou o momento que ela encontrou o italiano ou a italiana ali na família, presente. Por onde que ela começa para reunir os documentos que são necessários, né? Quais são os documentos que ela precisa começar a organizar? Camila. Nascimento, casamento de toda a linha, né, que descende do italiano, então, se é o trisavô do trisavô, daí para baixo até os requerentes. Então, de repente, o requerente sou eu, né, o meu filho, o meu irmão e os filhos do meu irmão. Então, até nós, até os nossos filhos, então, nascimento, casamento e a certidão negativa de naturalização, né, que para comprovar que o italiano não se naturalizou. Ou no caso se naturaliza, a certidão positiva de naturalização. Ok. E aí já vai ser o que já nem caminha, né? Que já não é o dante causa, no caso. É isso? Digamos que se a naturalização acontece depois da maioridade dos filhos, não tem problema. Exatamente. Entendi. O direito ele continua sendo passado. Continua sendo passado, exatamente. Perfeito. E agora, eu não tenho contato ali com os familiares da linha, que eu posso, não consigo conversar com eles, não tenho esse contato, não tenho essa aproximação, às vezes nem sei muito bem quem são, assim, só nome, sobrenome. Isso atrapalha o processo de alguma forma? Não, assim, existem familiares que já obtiveram a cidadania italiana de uma outra forma, ou fizeram administrativamente na Itália, foram em algum período há 10 anos atrás, né, enfim, e outros que estão começando hoje. Então, assim, às vezes as pessoas aproveitam, né, as informações já obtidas dos familiares lá que já fizeram o processo. Agora tem que ter um contato, né? Se eventualmente não tem, essa pessoa vai ter que fazer toda essa pesquisa que eu mencionei, né, que tem esses caminhos aí que podem ser feitos. E claro, se uma pessoa já fez, né, e já tem a cidadania italiana reconhecida da sua família, isso já é um grande indício que você não tem nenhum impeditivo ali hoje para você obter. Então isso já facilita, mas eu sempre falo que uma boa conversa, uma aproximação pode ajudar muito você nessa construção, né? Então não tem muito assim o que fugir de você tentar um contato. Sim, né? às vezes facilita muito, né? Total, pode ser né? ali o momento-chave para você conseguir o que você precisa. Você pensa assim, né? Eventualmente você não tem nenhuma informação, não tem nenhum documento, e de repente você descobre que você já tem um primo que fez o processo de cidadania italiana. Você consegue contato com ele, né? E conversa com ele, olha, eu vou começar o meu processo, né? Se você não quer me passar a documentação, mas me passa as informações de onde estão localizados os registros. Enfim, porque tem um ciúme aí que rola nesses familiares. Muitos não querem, alguns não gostam de disponibilizar, até porque eles investiram. Sim, é um dinheiro. Enfim, alguns investiram tempo, aí eles têm, assim, às vezes aqueles que fizeram sozinhos têm um orgulho, né, que conseguiu chegar. Né? Mas, né, acho que aí é uma decisão de cada um. Pessoal, né? Pessoal. Perfeito. E agora eu encontrei, né, a pessoa italiana, consegui reunir os documentos que eu precisava dessa linha. Onde que eu preciso ir? Onde que é possível ir para começar esse pedido efetivamente, para começar esse processo depois de toda essa pesquisa? Tá. Bom, depois da pesquisa, de você encontrar todos os registros, você vai preparar esses documentos. Então, encontrou os registros, o primeiro passo é uma análise documental. Então, a gente faz uma análise para ver justamente se tem algum impeditivo aqui que vá, né, não poder seguir com o processo, essa pessoa não poder reconhecer o direito, avaliando isso, por isso que, né, até o Ricardo mencionou que é importante ter uma especialização aqui, uma empresa, uma pessoa especializada no assunto, para até você não perder tempo e dinheiro também, né? Porque todo procedimento burocrático ele tem custos.
Feito essa análise, descobrindo que ok, posterior tem que traduzir, apostilar esses documentos e deixar eles prontinhos ali para serem protocolados. Se você vai fazer, por exemplo, pelo consulado italiano, você precisa dos óbitos, né? Então, eu não mencionei antes a lista dos documentos, porque o meu foco com o Dr. Ricardo aqui é falar do judicial. Mas para quem faz pelo consulado, o consulado exige os registros de óbito, tá? De toda a linhagem. Então, se você for fazer pelo judicial, não precisa do óbito. Montando essa pasta, você vai determinar aonde você vai fazer esse teu pedido de reconhecimento. Existe hoje a possibilidade de fazer pelo consulado italiano, tá uma dificuldade no consulado italiano, não se consegue obter o agendamento, então as pessoas têm recorrido muito ao judicial, que é protocolar, ajuizar uma ação na Itália com o próprio advogado italiano. E dá para você fazer também presencialmente lá na Itália, mas para isso você precisa ficar 90 dias lá. Então, as pessoas que querem fazer lá presencialmente, elas têm que ter disponibilidade de ficar em solo italiano durante 90 dias. Sim, o que não é possível para todo mundo, né? Não Porque trabalho, enfim, sua vida pessoal, 90 dias é 3 meses praticamente. São 3 então meses. É bastante tempo, né? Então, aí, essa via é a mais rápida de se obter a cidadania italiana. As pessoas já praticamente saem da Itália já, às vezes com até o seu próprio passaporte, mas não é todo mundo que tem essa possibilidade de vida, né? Famílias com filhos, com empresas, enfim, não tem essa possibilidade de ficar lá. Sim. Então, muitos recorrem à via judicial, que hoje, principalmente aqui no Paraná, Santa Catarina também, tem sido muito procurada e é a via, assim, hoje, que a maior parte das pessoas que estão preparando seus documentos estão ajuizando a ação na Itália. Sim, é exatamente aí que a gente chega no seu trabalho. Você faz exatamente isso. Correto. E como tem sido, né? Quanto tempo você já trabalha nessa questão específica pela via judicial? E, enfim, queria saber um pouquinho de como tem sido esse processo. Claro. São mais de 10 anos que trabalho nesse setor. São mais de 20 anos que sou advogado, que advogo na Itália. Nesse setor é muito interessante, me apaixonou bastante. Posso contar também uma história de por que me aproximei. Na verdade, olhando muitos anos atrás, novelas na Globo, Olha só, com minha esposa brasileira, olhando os nomes dos atores, falei, nossa, mas por que todos os atores têm sobrenome italiano? Vamos pesquisar um pouco essa situação. E daí me apaixonei, não, essa a questão, que é uma questão de direito internacional privado, não? Sim. Porque envolve direito italiano, direito brasileiro. Então, foi muito interessante da um ponto de vista técnico. E depois iniciei justamente a obter os primeiros casos, os primeiros clientes, e iniciei quase de forma, assim, como posso dizer, casual, essa coisa. E depois virou, de verdade, um trabalho verdadeiro. Uma carreira mesmo. Sim, não, foi muito legal. E agora posso dizer que depois de mais de 5.000 processos de cidadania bem-sucedidos, posso dizer que estou muito satisfeito desse trabalho. Como funciona mais ou menos o processo? Vamos um pouco entrar no mérito. Como estávamos justamente falando antes, a respeito do administrativo, não precisa de ir na Itália. Dando uma procuração para um advogado italiano, o advogado italiano representa os requerentes na justiça italiana. Então, não preciso da presença dos clientes. Claramente, todos os clientes são bem-vindos no meu escritório em Roma. Logicamente, faço questão, se cada um consegue passear um pouco em Roma, de chegar no escritório, tomar um café comigo, são sempre todos bem-vindos. Mas, além disso, o juiz claramente não precisa da presença dos requerentes. Então, nós vamos, depois de uma análise junto com a empresa Ferrara, de uma análise aprofundada das certidões, baseada também sobre a jurisprudência passada de cada tribunal, porque depois de 2022, a competência territorial não é somente Roma, mas é o tribunal de nascimento do antepassado italiano, da antecausa italiana. Sim. Então, nós temos experiência em cada tribunal, temos a jurisprudência de cada tribunal e sabemos quais são as exigências de cada tribunal. Então, superada essa etapa da análise, vamos ajuizar o processo, aguardar a audiência,
uma ou duas audiências, dependendo um pouco do tribunal, tem diferença também quanto a isso, e vamos aguardar a emissão da sentença de reconhecimento. A sentença de reconhecimento é o ato final do processo judicial que comprova que os requerentes efetivamente estão com linhagem italiana, têm descendência italiana e são reconhecidos com esse direito, não? Cidadãos italianos. Sim. Após o trânsito em julgado dessa sentença, ninguém pode cancelar essa cidadania, porque foi reconhecida de um tribunal, e vamos para a etapa da transcrição. A transcrição significa registrar as certidões brasileiras dos requerentes no Estado Civil italiano, no registro civil italiano. E isso permite de emitir as certidões italianas dos nossos clientes. Com as certidões italianas, os clientes vão novamente pela empresa Ferrara para fazer o cadastro no AIRE, ou seja, do registro dos italianos no exterior, do consulado, e podem emitir o passaporte e utilizar todos os serviços consulares. É assim que acaba digamos, o processo. No final feliz. Exatamente. As pessoas vendo de fora, né, que têm interesse ou que conhecem alguém que já fez o reconhecimento, acabam vendo o processo como um processo longo e um processo caro. Eu queria saber quanto tempo que leva o processo de reconhecimento da cidadania, o que torna ele tão longo, né? No caso, em alguns momentos muito longo e outros um pouco menos. Você comentou da possibilidade de que seria o menor de todos, né? Ainda assim, 3 meses. Então, queria saber um pouquinho quanto tempo que leva o processo normalmente. Mas, em média, é 1 ano e meio, 2 anos. Essa é a média nacional, digamos assim. Depois temos tribunais muito valiosos e rápidos, por exemplo, Tribunal de Salerno, Tribunal de Firenze, Tribunal de Ancona, Tribunal de Gênova, que são bem rápidos, ok? Estamos abaixo de 1 ano ainda. E tribunais que são um pouco mais demorados, ok? São mais impactados dos processos e justamente são dentro de 2 anos, 2 anos e meio, algum. Então lá precisa de um pouco mais de paciência. O tempo é determinado pela justiça italiana. Então tem um juiz com uma própria agenda e nós temos que lidar com isso. Sim, Logicamente, se o cliente tem pode comprovar uma urgência, uma situação que, por exemplo, uma proposta de trabalho condicionada a ter a cidadania italiana, entra em contato com a empresa Ferrara, comprova com documentos a proposta de trabalho, etc., e vamos apresentar ao juiz uma instância, um pedido de antecipação. Mas, além disso, não podemos pular a nossa fila de demandas. Sim, temos que preciso aguardar. de ter esse tempo em mente, né? Exatamente. Interessante. Exatamente. E, Camila, essa questão do caro, né, dessa impressão de que é um processo caro, quais são os custos que envolvem esse processo? Então, é importante, né, pensar que tem toda essa parte que a gente comentou da montagem da documentação. Sim. Então tem toda a preparação, depende se você precisar de uma pesquisa genealógica, tradução, apostilamento, tudo que envolve ali. Às vezes tem retificações também que têm que ser feitas, que são o quê? Correções de nomes que se alteraram, datas que foram transcritas ao passar dos registros de forma errada. Por exemplo, um casamento, por exemplo, na minha certidão, pode estar errada. Então, enfim, que o próprio cartório, né, erros dos próprios cartórios, enfim. Então, isso tudo tem que ser muito corrigido, porque tem que estar bem corretamente para ou enviar para o Dr. Ricardo uma ação judicial, ou inclusive até para apresentar para o consulado italiano. Então, o caro, ele é muito, né, o caro ou o custo é muito relativo e muito dependente de várias questões da escolha daquela família. Mas uma coisa interessante de falar propriamente do judicial é que é uma possibilidade hoje que é muito vantajosa para um grupo familiar muito grande. Porque um grupo, quanto mais pessoas da mesma família, ou seja, que descendem do mesmo italiano, esse custo é diluído entre todos, de uma forma que quanto mais pessoas, melhor fica o custo individualmente para os requerentes que são maiores de idade. Então, isso é uma grande vantagem. Então, a gente sempre fala que as pessoas que têm um grupo familiar muito grande, primos, tios e vários filhos, que se reúnam, né, porque quanto mais juntos, ingressando junto, melhor fica o custo. Então, ele é bastante relativo, porque depende também da construção genealógica. Tem pessoas que são descendentes do seu avô italiano, né? Então, consequentemente, sendo o avô, são menos documentos para se preparar, menos custos nessa etapa, né?
que difere de uma pessoa que já tem uma distância maior do dante causa. Sim. Então, depende são várias, né, são variáveis. Agora, sim, né, é caro? Eu diria que é um investimento. A pessoa faz, às vezes, uma escolha, ao invés de fazer uma viagem internacional com a sua família, ela resolve investir no processo de reconhecimento da cidadania italiana, que eu, particularmente, se eu não tivesse hoje, eu buscaria fazer, porque realmente as vantagens e a segurança e todas as coisas que a cidadania italiana traz, né, é um boníssimo investimento. Sim. Que eu não perderia essa oportunidade. Sim. Então, enfim, deixar de comprar, às vezes, trocar o carro, às vezes pode ser muito mais vantajoso, né? Enfim, então Sim. é nessa situação. Ah, que legal. Vamos falar. Posso acrescentar uma Pode, coisa, claro. Luísa? Desculpa. Sim, imagina. Não, precisa lembrar para os nossos ouvintes que o reconhecimento no consulado é taxado. Ou seja, se justamente o requerente vai no consulado para ter o reconhecimento da cidadania, tem que pagar 300 euros cada, ok? Então, na família de 10 pessoas, são 3.000 euros Sim. no consulado de taxas. Fazendo o processo judicial, não precisa de pagar essa taxa consular. Então, ok, Sim. vamos investir, justamente, não é um gasto, é um investimento de dinheiro, como justamente falava Camila, mas do outro lado vamos poupar, não? O investimento que teria posterior, né, no próprio Sim. consulado. Exatamente, não vamos gastar o dinheiro da taxa consular, tá bom? Sim, sim. E é uma opção muito interessante para os curitibanos, para os paranaenses no geral, porque a gente está enfrentando uma situação um pouquinho diferente do que outros estados, né? Você podia explicar um pouquinho só para a gente ter uma noção e para quem está escutando a gente também ter essa noção e entender que a via judicial é muito interessante nesse caso. O consulado italiano aqui em Curitiba é um consulado pequeno, relativamente perto do que nós temos aqui de italianos e de descendentes de italianos, né, com possibilidades de reconhecer a sua cidadania italiana. Então, eles têm alguns problemas administrativos, de pessoas trabalhando, de comportar um número e um volume muito grande de pessoas, de atendimento para essas pessoas. Com isso, sobrecarregou o consulado italiano e eles não conseguem atender a todos de forma rápida e da forma prevista em lei. Entendi. E é por isso, inclusive, que existe a via judicial. Né? As pessoas protocolam uma ação nos tribunais italianos porque os consulados italianos não cumprem o seu prazo previsto em lei. Então, eles não cumprem o prazo administrativo que eles teriam que cumprir ali num pedido de reconhecimento. Então, dado isso, a pessoa vai ficar tentando protocolar o seu processo, ela não consegue, porque ela não consegue um agendamento, ele é muito concorrido, difícil de conseguir. E ao invés de ela ficar ali numa tentativa de que ela não sabe quando ela vai conseguir ter essa oportunidade, ela já pode iniciar o processo entrando com uma ação judicial. Porque já é fato que o consulado italiano não consegue atender. Né? Então ela não precisa, muitas vezes, ter várias tentativas com o consulado, porque propriamente a Itália já reconhece que existe esse problema no consulado. Ok. Faz sentido, né? É um contexto específico, né? Mas a gente tem algumas soluções para isso. Você falou um pouquinho sobre vantagens. Eu queria falar sobre isso porque eu acho que as pessoas, elas muitas vezes não sabem como o reconhecimento da cidadania italiana, o que ela traz, né, de diferente, de novo, principalmente quando a gente pensa em viagens, em passaporte. Eu queria saber quais são as vantagens de ser reconhecido um cidadão italiano. Bom, as vantagens é que você vira um italiano, assim, tanto como o Ricardo, né? Você igual a ele, você será igual a ele, né? Isso é até uma coisa que a gente, às vezes, no bate-papo, a gente conversa, né? Que a gente chama italiano de segunda linha, né? Que é aquele italiano que reconheceu no Brasil. Não, nós somos, na Constituição, perante a Constituição italiana, tão italiano quanto os que nascem na Itália, né? Então, as vantagens são as mesmas que o Ricardo tem, as possibilidades. A gente pode estudar nas universidades italianas, mestrado, doutorado, então, pessoas que querem continuar uma vida acadêmica fora daqui, elas têm oportunidades não só na Itália, mas na União, né, em toda a União Europeia, então facilita Portugal, né, os países ali que tem muitos brasileiros também, que vão morar para residir, né, então quem quer uma vida nova, residir fora daqui, não só nos países da Europa, mas também como Estados Unidos, o acordo da Itália com os Estados Unidos é muito melhor, mais facilitado, na questão de vistos, de permanência, de investimentos, de negócios, né? A Ferrara já atendeu muita gente que procurou a cidadania italiana para investimentos nos Estados Unidos. Caramba! Então a gente teve um público muito grande num determinado momento para isso, até hoje ainda tem, e Estados Unidos, Canadá, né? Então, enfim, ela é a vantagem, fora a questão dos vistos, né? Porque
o passaporte italiano é um dos mais poderosos do mundo, né? Ele está no Uhum. ranking como segundo. Sendo ó. isso, ele é um dos passaportes com maior facilidade de ingresso nos países no mundo. Então, por exemplo, Estados Unidos, né, que todo mundo, não quero mais ter visto para entrar nos Estados Unidos, que isso é a maior parte das pessoas. Aham. Então, o que é? A gente só precisa de uma autorização, que é o ESTA, você não precisa ir lá no consulado americano, fazer todo aquele procedimento. Então, facilita muito para quem viaja muito, para quem quer morar, enfim, é uma infinidade. Uma de infinidade coisas. de possibilidades, né? Estudo, trabalho, família. Depende tem- muito do seu objetivo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é interessante entender quais os objetivos da pessoa Sim. para até direcionar ela naquilo que ela vai poder usufruir, né, da própria Uhum. cidadania. Por isso que é importante uma assessoria. Perfeito, perfeito. E não esquecemos de resgatar a própria origem italiana, não? Sim. Que acho muito importante também. Sim, sim, você ter também conhecer um pouco mais a história da sua própria família e, né, às vezes a gente não entende, os brasileiros têm isso, né, a gente tem tanta miscigenação que às vezes a gente não sabe muito bem de onde a gente veio, isso é muito interessante, eu acho muito legal quem faz essa pesquisa genealógica, assim, porque eu tenho curiosidade, por exemplo, todo mundo tem, E né? da pesquisa, e nem só disso, né? Se a gente for Uhum. pensar, né, a pesquisa, essa ligação da genealogia é um dos fatos, mas também a proximidade com a própria cultura italiana. Sim, Né? Eu sou muito defensora e eu falo muito sobre isso, e eu participo de entidades e de eventos que promovem a cultura italiana, porque as pessoas só querem para obter o passaporte, muitas Sim. delas, né, para mostrar lá na sua reunião de família, né, para o primo, para o tio, eu tô italiana, Aham. ou chegar no aeroporto, na fila lá do check-in e ficar lá mostrando seu Aham. passaporte italiano. Mas, enfim, não é só isso, né? Eu acho que a cultura italiana ela é muito rica e ela é muito nossa, é parte de nós, né? Nós temos muito italianismo dentro de nós. Eu tive isso muito na minha família, desde que eu, né, era criança, enfim. Então, eu acho que isso, essa proximidade com a cultura e a gente começar a entender o idioma e começar a tentar praticar o idioma, se aproximar da cultura, da forma que eles vivem, do que eles gostam, né? Eu acho que isso enfim, é fantástico. Né? sim, a gente conhece mais até a gente mesmo, né? Muito legal. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Eu acho que quem tava com dúvidas agora, olha, deve ter restado pouquíssimas. Inclusive, se tiver ainda, manda lá uma mensagem para Ferrara. Mas realmente, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela sua participação, Ricardo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e até mais. Até mais. Muito obrigada, Agradeço, Camila. obrigada pela oportunidade, é sempre bom falar sobre isso e deixa aí o canal aberto para quem tiver dúvidas, entre em contato conosco que a gente ajuda você. Perfeito. Obrigada a você também que escutou a gente até o final. Não esquece de deixar um gostei, comentar quais outros assuntos que você acha interessante da gente trazer aqui pra mesa. No que você tem dúvida? Manda aí pra gente que a gente resolve pra você. Então, muito obrigada mais uma vez. Não esquece de seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais, @BemParaná, e eu te vejo numa próxima. Tchau, tchau.